Obrigado pela iniciativa, muito obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez pensando sobre a doutrina dos espíritos. Eu gostaria de começar com uma reflexão a respeito do espiritismo, a respeito do para quê de todas as coisas, para que Jesus ele tem essa preocupação constante no adiantamento e no nosso grau evolutivo. Quando Kardec vem sob orientação de Jesus, ele encontra uma situação bastante materialista de Darwin, por exemplo, que trouxe a evolução das espécimes, mas dentro de uma visão casualística. Isto é, o acaso era o ordenador de todas as coisas, e tudo evoluía pelo acaso. Allan Kardec, ele traz uma ideia oposta a isso, que ele diz que o espiritismo é oposto ao materialismo, né? Dizendo que em tudo havia um princípio diretor, que haveria um princípio diretor no universo, coordenando e comandando todas as ações, tudo aquilo que acontece em todo o universo. E que dentro de uma proporção menor, no microcosmo, no nosso corpo, na nossa vida, também nada seria casual. Tudo estaria ao comando de um princípio diretor, de uma inteligência que coordenasse o funcionamento do organismo, ou mal ou bem, provocando doenças ou sanidades. E Hipócrates, que já havia existido bastante tempo antes, ele já tinha uma ideia de uma medicina provocada pela alma, que nós não teríamos que nos ocupar tanto com o corpo, mas mais com a natureza e mais com esse princípio diretor que ele chama de alma. Em alguns tratados, nós temos a palavra physis, uma alma que coordena todo o funcionamento do corpo, e que esse corpo adoeceria por desarranjos, por desequilíbrios desse physis, dessa alma, desse espírito, que até então coordena o corpo em todas as suas atividades. Quando Kardec traz isso, ele dá um voto de confiança, ele dá um sentido ao que o Hipócrates estava falando, que esse impulso diretor, que essa physis, seria o espírito encarnado, e que ele traria de outras vidas, de outras passagens, alguns incômodos nele que ele poderia estar passando para o corpo na forma de sintomas, de doenças ou de um mau funcionamento de uma determinada parte ou de todo o organismo, mas que todo o organismo estaria interligado e que nada poderia acontecer por acaso, porque esse agente diretor, esse espírito, é que seria o responsável por esse corpo e por tudo que ocorreria nele, né? Então, quando nós estudamos hoje o Espiritismo, é importante percebermos que ele tem uma função de dizer assim que nós não somos só uma máquina como a medicina mecanicista, como a medicina quimioceticista, que dizia que tudo é um desarranjo químico
ou todo um desarranjo de uma peça que dá um defeito e precisa ser tratado. Não. Na visão de Kardec e de Hipócrates, o todo precisa ser observado e entendermos esse recado que o sintoma dá para a gente, o que o espírito está querendo dizer quando ele constrói um sintoma, uma doença, partindo também da ideia de Hipócrates, que é a ideia de Dr. André Luiz, que é a ideia de Emmanuel, Joana de Ângeles e os demais espíritos que tentam trazer para a gente uma ideia mais ampla, mais atual, né? Dizendo que não existem doenças, mas existem doentes, que cada um adoece do seu jeito, cada doença é uma manifestação diferente, não pode dar o mesmo remédio, o mesmo tratamento. Por quê? Porque o espírito é diferente. E a consequência disso, ela também é diferente. A medicina hoje está, através da pressão, da homeopatia e tal, ela está voltando a um pensamento do adoecimento pela física, pelo espírito, da necessidade de nós cuidarmos da alma. Então, quando falamos de cuidado da alma, quando falamos de cuidados do espírito, nós estamos falando do espiritismo na sua parte mais prática, onde o estudo da ciência espírita nos traz informações suficientes para o bem viver do ser humano, como se o espiritismo fosse uma lição de vida. O espiritismo é uma lição de vida, mas que com o tempo isso foi se deteriorando um pouco. Parece que, à medida que a medicina volta aos ensinamentos hipocráticos, galenos, esses primeiros guardiões da saúde, falando de alma e de espírito, o espiritismo tem ainda uma resistência muito grande a estar voltado ao aspecto científico, ao aspecto espiritual e não material. Parece que nós ainda encontramos uma resistência muito grande de observarmos e estudarmos e curarmos esse agente, esse espírito que se manifesta através de uma matéria, e que, dependente do estado desse espírito, essa matéria vai funcionar bem ou não, mas num todo, porque há uma interligação. E assim Kardec traz uma contribuição muito grande para não mais acreditarmos no acaso, a morte do acaso que o Espiritismo deu, que passou por alguns problemas, mas que agora a mecânica quântica está trazendo para a gente o estudo dos pacotes de energia, um quantum de energia, e que tem um princípio diretor universal. E assim nós encontramos isso se manifestando através do fluido cósmico universal. Então, existe uma probabilidade do espiritismo contribuir muito com o estudo dos fluidos, os fluidos em que o espírito ele condensa no corpo, como alguns cristais nos rins, alguns cristais em outros lugares do corpo, o que nós chamamos de pedra de vesícula, pedra de rim, que são, na verdade, cristais que se materializam, fluidos, todo fluido se materializa. Então, o espiritismo, ele precisa ter uma resistência muito grande
a essas questões ainda muito materialistas que nós encontramos dentro do Espiritismo, aonde esse agente diretor do corpo, que mantém os movimentos, que mantém o corpo funcionando, que mantém as células trabalhando, as células adoecendo por uma vibração um pouco ruim, uma criação fluídica desgastada e ruim que o espírito produz, adoecendo a matéria. Porque não é a matéria que adoece, não é o acaso que nos faz adoecer. É esse agente diretor. Que nós precisamos entender essa colocação de Kardec, que se opõe ao acaso e que se opõe ao materialismo, e que passamos um bom tempo e precisamos do surgimento do estudo dos quântons de energia que o universo possui, que o corpo possui nessa questão fluídica. Porque nós temos pessoas ainda que elas dizem assim: puxa vida, mas quem vai ficar no lugar do Francisco Cândido Xavier? Quem irá substituí-lo? Como se nós parássemos no tempo. Então, se o Francisco Cândido Xavier fez um trabalho excelentíssimo, que nós devemos muito a ele no nosso aprendizado do dia a dia na doutrina, muito. Nós ainda não entendemos a passagem de Francisco Cândido Xavier, porque ele prova a sobrevivência do espírito à morte física. Ele prova a comunicabilidade dos espíritos, ele prova que, se nós gostamos, desencarnamos, continuamos gostando, a sobrevivência, a pré-existência, a reencarnação, esses pilares que o Espiritismo traz para a gente no estudo do espírito. Então, ele fechou um ciclo. Olha, acabou, agora vem o próximo, que Kardec, na sua codificação, ele diz dos movimentos que o Espiritismo teria de progresso. Mas parece que não há progresso, porque tem que ter um substituto fazendo o mesmo trabalho. O trabalho do Francisco Cândido Xavier terminou nele. Para frente vem outra etapa, outro ciclo, outro estudo, que nós podemos dizer: puxa, Kardec diz que nós entraríamos, depois das experiências, depois da comprovação da existência, comprovação da reencarnação e tudo mais, entraríamos num período filosófico. Mas parece que nós temos um desafio grande em trazer essa questão do Espiritismo como um ensino de viver, uma vida plena de saúde, de tranquilidade, de conhecimento daquilo que o grande médico das almas nos traz, que é Jesus. Parece que nós estamos ainda olhando um Jesus que foi derrotado, que morreu na cruz, que não foi capaz de salvar a sua própria vida, como dizia o ladrão que estava com ele naquele momento da sua crucificação. Parece que o movimento da Joana de Ângeles de descrucificação do Cristo, um Cristo que não precisou ser físico, mas um Cristo metafísico, além do físico, porque o Espiritismo é além do físico, é metafísico. E nós não podemos entender o Espiritismo dentro de um encerramento físico. Ele é metafísico, ele está além do físico, porque ele traz um estudo do espírito e das consequências de um mau comportamento de um espírito, tirando, inclusive, a ideia de um Deus punitivo, de um Deus que se vingava dos seus filhos, que alguns ele gostava e ele conservava, os que ele não gostava, ele destruía, ele matava. Não, um Deus também metafísico. E um Jesus
que não morreu, um Jesus que não foi para a cruz, um Jesus que é o símbolo do amor, é o símbolo da caridade, ele é um símbolo. Como diz Emmanuel, que Jesus não é um símbolo legendário, ele é um mestre vivo. Então, quando nós entendemos que Jesus não morreu, porque a morte não existe, um Jesus que é um modelo de atuação na vida, um modelo filosófico de viver, de caminhar, de servir ao próximo, de amar ao próximo, de saber compreender aqueles que nos atacam, aqueles que ofendem, e aqueles que, por não pensar como nós, nos atacam, como nós tivemos no Brasil há pouco tempo, de que se você não seguir a minha ideia, você é punido, é morto, ou qualquer coisa assim. Nós temos hoje ainda alguns médiuns recebendo psicografia de parentes desencarnados, quando, na verdade, isso ele teve uma importância e uma necessidade grande quando vem Francisco Cândido Xavier e ele mostra isso. Além do trabalho do Francisco Cândido Xavier, quem insiste em fazer a mesma coisa está num processo materialista do Espiritismo. Está chovendo no molhado, porque já foi feito. E o que nós precisamos é avançar com o Espiritismo. O nosso grande desafio de hoje é fazer as pessoas compreenderem que o Espiritismo, como ciência, é um processo evolutivo. Ele evolui, ele termina ciclos, ele termina momentos, ele termina provações e segue em diante, ele não para. Como a médium do Rio de Janeiro, que recebe Sigmund Freud. Como se o Freud desencarnasse e ficasse esperando ela entrar em contato com ele para ele se comunicar. Ela não tem a ideia ainda de que o espírito evolui, porque a proposta do espiritismo é a evolução do espírito, é o avanço do espírito através das encarnações. Então, se o espírito ele desencarna e não reencarna, ele fica esperando alguém para ficar dando comunicação, Jesus não permite esse desperdício, porque o Freud já está em outro lugar, levando as contribuições maravilhosas que ele trouxe dessa questão do inconsciente, que é a questão do inconsciente. O Espiritismo abraça com alegria no determinismo psíquico do Freud, no que o Espiritismo coloca como ação e reação e causa e efeito. Todo efeito tem uma causa, tudo é determinado por um psiquismo, não por acaso. É tudo combinado, dirigido para um fim. É teleológico a questão, é tudo dirigida para um fim, porque tudo é pensado, nada é por acaso. Então, os espíritos não precisam mais ficar se manifestando através de médiuns, porque eles reencarnam, eles evoluem, eles estão num processo de subir a escadinha de Jacó, quando Jacó traz para nós essa ideia da sua escada de subida aos planos espirituais mais elevados, que antigamente nós aprendemos como céu, e Jesus vem e usa no plural. Céus são vários planetas, várias casas, várias existências, mas parece que os desavisados, eles acham que quem vai ser o substituto do Divaldo? O Divaldo fez um trabalho que é dele, é uma responsabilidade daquele espírito. Agora ele foi embora para uma outra etapa, que talvez ele já esteja numa outra etapa, talvez ele vá pensar em se comunicar para trazer alguma coisa, mas como a Terra é um planeta de prova e expiação, é o segundo na nossa escala espírita, né? Na evolução dos mundos, que não é por acaso, é planejado, e dentro do livre-arbítrio dele,
ele vai escolher, mas eu acredito muito de que ele vai escolher aprender, porque as pessoas, elas acham que a Terra é o máximo ainda. Nós ainda temos a ideia de que a Terra é o centro do universo. Parece que nós não aprendemos, ainda que a Terra é pequenininho, é o segundo degrau que nós ascendemos e precisamos continuar um aprendizado intenso e longo, não ficar se manifestando sem que essa manifestação traga algum proveito maior para ele e para nós. Então, quando o Freud fala de inconsciente, ele fala o que o Espiritismo fala também, do inconsciente, que é um material muito grande que nós trazemos de outras vidas. E que o inconsciente é tudo aquilo que está em mim, é tudo aquilo que eu sei, mas eu não sei que sei. É inconsciente, eu não tenho consciência, mas está em mim. Tudo aquilo que eu sei está em mim. A partir do momento em que eu vou tomando consciência disso, eu vou me tornando um espírito que caminha com maior decisão. É isso que nós precisamos impor um pouco nesse momento em que o trabalho de materialização de Jesus, que materializaram Jesus é um símbolo. Ele não precisa ter corpo. Ele é um símbolo de amor. Ele é um símbolo de trabalho ao próximo. Ele é uma lição que nós recebemos e que precisamos, através dele, caminhar para frente. Não podemos estacionar. E os dirigentes espíritas, eles precisam estar passando uma programação analisada com um fim de mostrar que nós estamos num período filosófico do Espiritismo, que é a filosofia que ensina a viver, que ensina a ser um agente diretor que precisa ter essa consciência de que eu sou um espírito que tem um corpo e que, dependendo da minha manifestação espiritual, eu vou danificar esse corpo ou não. E assim eu começo a entender a promessa que o Espiritismo traz através da minha reforma interior, de eu me melhorar. Voltamos lá atrás, corpo, mente sã, corpo são. O Espiritismo é isso, é uma filosofia que nos ajuda a viver com qualidade, sem danificar o aparelho que nós utilizamos. Como se nós dirigíssemos mal o nosso automóvel e provocaríamos alguns danos ao funcionamento dele, à estrutura dele, de bater aqui, bater ali, raspar aqui, e assim nós vamos danificando, porque nós não temos a noção de que nós somos o motorista desse veículo. Parece que nós estamos ainda darwinistas, que tudo acontece por acaso, que tudo vai acontecendo sem que eu tenha responsabilidade, sem que eu tenha uma moral espírita para dizer, olha, não se altere com isso. A desencarnação de um amigo, de um parente, que nós sabemos que é uma libertação em busca do melhor, temos um pouco mais de equilíbrio frente às expiações que nós criamos para nós, na ideia espírita de que todos nós colhemos o que plantamos, que nada mais é uma colocação de Jesus. Mas esse Jesus, e que está arrumando o casamento, que está curando câncer, esse Jesus, ele não poderia estar mais aí. E a doutrina pode colaborar dizendo, olha, quando o mancebo pede para Jesus falar para o irmão dele sobre a divisão de bens, e Jesus diz, mas quem me constituiu juiz para essas coisas? Eu não vim para isso. Ele não veio para essa materialidade que nós encaixamos ele, fazendo dele
um produto de solicitações vazias, vãs, que não tem nada a ver com aquilo que ele traz para todos nós. De nós nos empenharmos em estar trazendo maior esclarecimento às pessoas que não conseguem desmaterializar a vida, que não conseguem compreender e que o fluido cósmico universal é por onde a vontade de Deus se manifesta em qualquer canto do universo, que é uma energia intensa, que é um fluido intenso, que quando nós entramos em contato com esse fluido maravilhoso, nós podemos transformar a substância de uma água, nós podemos mudar a substância do nosso sangue, dos fluidos que estão percorrendo o nosso corpo, compatíveis com esse fluido cósmico universal que nós encontramos, que nós somos, através de nossas células, com a nossa direção, produtores de um fluido um pouco mais condensado, que pode estar trazendo alguma alteração, algum processo de desmaterializar um tumor e materializar uma carne nova no lugar, podemos fazer pelo ectoplasma que os médiuns de cura possuem. Mas podemos também, como Hipócrates, dizer assim: olha, para você se curar, você precisa deixar de fazer aquilo que te adoeceu. Senão, nós não conseguimos um resultado, porque depende da reestruturação fluídica, biológica, espiritual, daquele ser que nós estamos tratando. Tivemos como demonstração do processo a presença de espíritos, como Arigó, um grande médium, que fazia esse trabalho, e o trabalho de Arigó foi do Arigó, terminou ali. Ninguém mais vai fazer, porque ele provou a questão da ausência de asepsia, a presença forte de um espírito que sabia fazer sem asepsia, porque na guerra ele cortava a perna, braço, na lama ali, no campo de batalha mesmo, e o amor, o carinho, a dedicação dele evitava processos inflamatórios um pouco mais graves. Então, a expressão do coração, a expressão do amor, a expressão da alma, e que caminha num processo metafísico, entendendo, por exemplo, que nós estamos num estágio muito infeliz e que alguns de nós já superamos isso, mas que existe uma imensa maioria que ainda desvia a verba, que ainda aprova a lei que vai fazer o favorecimento dele, que ele não sabe que ele é governador ou presidente, ele acha que ele é dono, então ele dá uma estatal para o amigo, e aí o povo paga porque o preço fica caro, essas coisas que nós assistimos aí, mas que é algo ainda que faz parte dessa materialização do humano, porque quando o sujeito ele tem esse procedimento, ele não tem a mínima noção que ele é um espírito encarnado. E hoje o nosso grande desafio é provarmos, é mostrarmos para o povo, mostrarmos para as pessoas que somos espíritos encarnados, que tudo o que nós fazemos gera uma consequência, e antes de agir, pensamos nessa consequência e vamos entender Jesus dizendo a cada um pelas suas obras. Mas isso tudo está muito distante da grande maioria. E o grande desafio que nós encontramos hoje é levar essa informação para as pessoas, porque o Francisco Cândido Xavier provou isso. Divaldo Pereira Franco provou algumas coisas. Peixotinho
provou algumas coisas. Aqueles grandes estudiosos que materializava espírito, grandes médiuns, Eusápia Paladino, Ana Prado, aqui no Brasil, e os demais, eles só estavam mostrando, olha, gente, escuta, presta atenção que aqui tem um agente diretor que não é o acaso, um agente diretor que se chama espírito. E Allan Kardec, com uma sabedoria grande, uma maestria grande, conseguiu trazer para a gente esse agente diretor. Ele foi materializado, ele foi mostrado, ele foi psicografado, e não precisamos mais. Ocupemo-nos todos de um espiritismo histórico, um espiritismo não tão biológico, mas um espiritismo que está voltado para o ensino da vida, está mostrado sobre tudo aquilo que Jesus ensinou e que alguns de nós já estamos tomando uma noção de entender. A grande maioria ainda não, a grande maioria é um Jesus que tem que arrumar casamento, automóvel novo, jatinho, emprego, essas coisas materialistas, e que Jesus já disse para a sua própria mãe: mãe, eu não vim para o mundo para isso, mas eu vim para transformar água em vinho, porque aquele que ouvir as minhas palavras, eles mudarão a vida como da água para o vinho. Quando ele fala para a mulher samaritana que ele tem a água que mata a sede para sempre, e a mulher, que bom, puxa, eu não aguento mais puxar essa corda. Não, eu trago uma água espiritual que vai saciar o espírito. E um espírito saciado, ele tem uma matéria saudável e saciada, educada, respeitada, que evita exageros e que evita consumos desagradáveis, que tem uma vida mais simples, como Jesus pede que façamos. Então, a reflexão que eu quero deixar é que há uma esperança, porque Bezerra de Menezes, ele nos ensina que a nave não está ao léu. A nave está sob comando. Que tudo tem um comando. Nada é por acaso. A física quântica vai estar provando isso de uma forma o fluido, Deus presente em todas as coisas. Jesus não mais pregado na cruz, um Jesus descrucificado, como diz Joana de Ângeles, nos trazendo uma lição de vida, uma oportunidade de fazermos uma reforma íntima, dentro, e que nós temos um potencial na nossa mente, essa fase do inconsciente, e que está em tudo aquilo que eu sei, mas que eu ainda não despertei para isso, que eu não sei ainda que sei. E quando nós percebermos isso, nós seremos mais nós mesmos, dentro de uma visão metafísica, ou como a nova força da psicologia, uma visão transpessoal, que transcende o pessoal, aonde nós podemos falar de estados avançados de consciência, que é a mediunidade, por exemplo. A mediunidade estudada como um estado avançado de consciência, onde o CID-11 já diz que não existe delírio, a pessoa realmente ela está falando de uma espiritualidade. Não existe alucinação da pessoa dizer que ouve vozes ou que vê vultos. É uma realidade isso.
e nós não podemos mais internar essas pessoas, porque agora é considerado no Código Internacional de Doenças como uma experiência religiosa. Então, o desafio do espírita é ele estar acompanhando todo esse processo que está acontecendo de renovação da humanidade. Eu quero agradecer bastante essa oportunidade e que a paz de Deus esteja conosco.